O próximo projeto que está na ordem do dia foi retirado pelo autor. Então, vamos para o quarto projeto na ordem do dia. Discussão única do projeto de lei... segunda discussão do projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza e o PLE 12 de 2026. Assunto: dispõe sobre o uso, a ocupação e a urbanização do solo no município de Jacareí e da outras providências. Apresentação do projeto. Um ótimo dia a todos, mais uma vez. Quero aqui saudar a todos os vereadores, público presente, Dona Valmira, Dario Bueno, que se encontra, os técnicos lá do Meio Ambiente e Planejamento, aqui os dois Walters e o Rogério Costa Manso, secretário, que também precisou sair aqui. Agradecer a vocês e parabenizar por esse projeto aqui que vocês montaram, porque não é fácil, né? Porque é muito técnico, né? E a gente vai discutir hoje, né, essa segunda oportunidade para que possamos avançar nesse sentido na cidade. Eu já falei aqui semana passada, vou ser um pouco mais breve hoje, mas é importante citar que essa lei de uso, ocupação e de urbanização do solo no município de Jacareí é uma lei importantíssima, Valmir, porque ela vai trazer uma melhor organização do trânsito da cidade, das construções, de hospital, de casa, área rural, área urbana. E é um projeto que é para o povo, é para as pessoas, para que nós possamos crescer de maneira mais ordenada e mais organizada. A atual lei que nós temos é do ano de 2014, e a gente pode perceber o quanto que a cidade já avançou nesse sentido nos últimos anos, e a lei atual que nós temos, ela não atende mais os requisitos que nós precisamos atender para que a cidade possa crescer de maneira mais organizada e ordenada. E é importante mencionar que antes dessa lei que nós iremos votar aqui hoje, a segunda discussão, nós tivemos um grande avanço na cidade, que foi a lei do novo plano de diretor da cidade. O nosso plano anterior, ele era de 2003, então ficamos praticamente 22 anos com o mesmo plano diretor, que teve diversas situações aí que seguraram a votação nessa casa, mas felizmente nós conseguimos votar ano passado. E a partir dessa votação do plano diretor, nós podemos avançar para outras leis importantes. E assim também nós trazemos para cá mais investimentos, trazermos mais comércios, mais estradas, mais melhorias, mais acessos. E a gente pode também citar aqui o Mercado Livre, que vai ser um avanço importante para a cidade, que vai vir para cá devido ao avanço do plano diretor. E agora, com a lei de uso e ocupação do solo, nós temos um importante avanço para a cidade. Uma lei que foi pensada com várias pessoas, tivemos aí diversas participações populares de engenheiros, arquitetos, pessoas da sociedade civil. Então foi um plano, um projeto, uma lei que foi elaborada, no caso do uso do solo, uma lei que foi elaborada a várias mãos. A prefeitura capitaneou o projeto, mas diversas pessoas puderam participar. Tivemos reuniões na sociedade, tivemos audiências públicas, inclusive nessa casa legislativa. E é importante lembrar que essa participação, as sugestões que foram aqui recebidas, foram transformadas nesse projeto que estamos aqui votando hoje nessa Casa de Leis, para que possamos avançar ainda mais na cidade. Então aqui, queria citar aqui alguns pontos para você que assiste em casa e reforçar que essa lei ela é importantíssima para a cidade, porque através dessa lei nós poderemos trazer mais investimentos para a cidade, poderemos organizar o nosso crescimento, fazer novas vias, fazer novas estradas, trazer para cá o comércio, trazer para cá novos estabelecimentos públicos, trazer malls, supermercados, shopping, enfim, é importantíssimo. E também organizar a cidade, porque como eu sempre falo aqui nessa tribuna, a cidade precisa crescer, mas tem que crescer com organização, tem que crescer com qualidade.
e temos que ter esse crescimento organizado para que mais pessoas possam também receber as melhorias em suas regiões, seja norte, sul, leste, oeste ou central. Então a importância que reside na necessidade premente de adequar a legislação urbanística às dinâmicas sociais, econômicas e ambientais contemporâneas, garantindo um desenvolvimento urbano planejado e sustentável. Então, como eu disse anteriormente, a lei que nós temos já não atende às necessidades do nosso município. Por isso, nós temos que votar uma nova lei para pensar no futuro, para flexibilizar algumas situações e assim avançarmos ainda mais em nosso município. Esse projeto foi elaborado em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial, instituído pela Lei Complementar Municipal 126 de 2025, assegurando a coerência e a legalidade das novas normas propostas. Para garantir a transparência e a legitimidade do processo, foram realizadas amplas consultas públicas, lá no ano passado, inclusive, permitindo a participação ativa da comunidade e a incorporação de suas contribuições, onde nós tivemos participação de engenheiros, arquitetos, empresários, advogados, pessoas da sociedade civil, onde cada um trouxe a sua contribuição nas oficinas que foram aplicadas nas diversas localidades da cidade. Isso para garantir coerência e legalidade nas novas propostas. E entre os principais objetivos deste projeto de lei, destacam-se o estabelecimento de critérios claros e objetivos para a utilização e a ocupação do solo, tanto em áreas urbanas quanto rurais, a orientação do crescimento urbano de forma sustentável, a promoção contínua da qualificação do ambiente urbano e a salvaguarda do meio ambiente, do patrimônio cultural do município. E, adicionalmente, busca-se controlar as densidades demográficas de maneira equilibrada, possibilitar a multiplicidade de usos do solo de forma harmônica, disciplinar os impactos urbanos decorrentes do desenvolvimento, garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus da urbanização e incentivar padrões construtivos e de uso do solo que promovam a sustentabilidade e coíbam práticas de especulação imobiliária que prejudiquem o interesse coletivo. Por fim, a aprovação desse projeto de lei é, portanto, essencial para dotar Jacareí de um instrumento legal robusto e atualizado, capaz de promover um futuro mais organizado, equitativo e próspero para todos os seus cidadãos. Por isso, por fim, quero encerrar minha fala aqui, já parabenizando o prefeito Celso Florencio, o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Rogério Costa Manso, os Walters que estão aqui, né, e toda a equipe, porque por detrás de uma lei de mais de 200 artigos, existem diversas pessoas que são responsáveis. Não foi um trabalho que foi feito sozinho, por uma pessoa só, mas foi um trabalho que foi feito a várias mãos. Diversas cabeças pensantes, diversas pessoas participando, poder público, prefeitura, Câmara e sociedade participando na elaboração desse projeto para a cidade. Então, se várias pessoas puderam participar e trazer as suas contribuições, transparência, foi participação no site, participação em reunião, consulta pública, audiência pública, reunião, oficina. Então, diversas pessoas tiveram a possibilidade de participarem desse momento e trazerem a sua sugestão. E com certeza, se várias pessoas puderam participar, se temos um corpo técnico, jurídico, de exatas, de engenharia participando, juntamente com uma equipe responsável, prefeitura, vereadores, você pode ter certeza, você que nos assiste em casa, que esse plano ficou muito bom, porque temos diversas participações da sociedade e técnicos que puderam contribuir.
visando o bem da cidade, visando o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Jacareí é a terceira maior cidade do Vale do Paraíba e uma das melhores do estado de São Paulo do Brasil, porque temos pessoas comprometidas que visam o planejamento e o crescimento da cidade. Por isso, nobres pares, peço o voto favorável de vocês, para que possamos juntos fazer parte dessa história, uma lei que também terá suas revisões previstas, mas que possamos hoje, participando dessa história aqui, sermos também colaboradores e coautores, para que possamos avançar com a nossa cidade em empreendimentos, em comércio, em desenvolvimento econômico e sustentável. Peço o voto favorável dos senhores e da senhora para que possamos avançar nesse sentido. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Tem uma música agora, viu, Jean, que eu criei aqui, que chama assim: venha empresário, venha investir, a melhor cidade do Brasil agora vai ser Jacareí. E eu posso dizer isso com firmeza. E olha, a minha alegria hoje, fazer parte dessa legislatura que destravou a cidade, porque hoje nós vamos aprovar esse projeto sobre ocupação e urbanização do solo na cidade de Jacareí. Jacareí que estava parada no seu tempo. Quantas empresas chegavam, não tem plano diretor, não tem o plano sobre uso e ocupação e urbanização de solo. Vamos para outro lugar. Muitos queriam vir aqui para Jacareí, mas a falta desses dois projetos importantes faziam com que essas empresas fossem embora. Aprovamos ano passado o plano diretor e a surpresa, Mercado Livre com 5.000 empregos. Oh, que beleza, hein? Esses dias eu estava participando de um evento empresarial e o papo que eu vi entre os empresários, Jacareí é a bola da vez, né? Então, eu olho para o futuro de Jacareí, eu vejo um futuro promissor. Porque, volto a insistir, parabéns a todos os pares dessa legislatura, nós aprovamos o plano diretor e agora esse plano tão importante para a cidade. Porque, quando a gente aprova esse plano, nós estamos dando clareza, Jean. Nós estamos dando clareza para aquele que quer investir em Jacareí. Não se assuste se chegarmos outras empresas com mais de 5.000 empregos oferecendo aí para a nossa cidade. Qual cidade que tem hoje 3 grandes rodovias cortando ela? Dom Pedro I, Carvalho Pinto e Dutra. Hoje nós somos a porta de entrada do Vale Paraíba. Nós somos a 87ª cidade com o maior PIB do Brasil, com o PIB de 87 milhões e 690, 87 bilhões e 690 milhões. Isso foi o PIB 2023. E a nossa cidade tem problema? Tem. Mas nós estamos no caminho certo. E eu gostaria aqui de fazer um apelo para os jacareenses, principalmente para aqueles jacareenses que torcem contra Jacareí, que acham que Jacareí é menor do que tudo. Nós somos gigantes e nós vamos mostrar o tamanho do nosso trabalho, o tamanho da nossa força. Jacareí vai crescer e muito, e muita gente que quer investir está olhando muito para cá. Vai vir muitas empresas, Jean. Nós vamos receber muitas empresas. Nós vamos receber muita gente. E o melhor, não vamos ser cidade dormitório como muita gente diz por aí. Nós vamos ser a cidade do progresso e do desenvolvimento. Porque quem vem trabalhar aqui vai morar aqui.
Esperamos que o nosso comércio, uma vez que os serviços representam 53% da nossa renda, cresça cada vez mais. No ano de 1998, eu era gerente da Lojas Taurus, ali na Rua Cris Santana, Rua do Correio, e a empresa que eu era gerente, ela tinha mais de 120 lojas. A loja de Jacareí era a melhor loja que tinha na rede, sabia disso? Comércio aqui fechava 1h da tarde, se lembra? E 1h da tarde você via o movimento forte na rua. Nós precisamos resgatar isso novamente. Nós estamos hoje com o melhor lugar para morar no Vale Paraíba, chama-se bairro Vila Branca. Outros bairros também estão crescendo também com a mesma visão de crescimento que o Vila Branca também está. Então, volto a dizer, jacareenses, mudem se você acha que aqui somos pequenos. Nós nascemos para ser grandes e nós vamos ser gigantes. Agora, com esses 2 projetos que essa legislatura aqui atual aprovou, plano diretor e esse plano de uso, ocupação e urbanização do solo, vai mostrar a nossa real cara, a cara de um gigante que pode estar adormecido, mas está crescendo cada vez mais. E eu queria fazer um agradecimento especial a um secretário que está fazendo toda essa diferença, nosso querido amigo Rogério Costa Manso, cara que veio com uma visão diferente, uma visão para frente, uma visão pensando nessa Jacareí que nós queremos que seja, uma Jacareí grande, uma Jacareí gigante. Mas também quero dizer que esse plano que hoje nós estamos aprovando aqui, não foi apenas um plano de gabinete. Vai ser assim, assim. Não, foi um plano discutido, um plano que teve várias audiências e pessoas importantes deram a sua contribuição. Então hoje nós estamos aprovando esse plano, mas é importante que se diga, é um plano de toda a sociedade jacariense. Claro, temos os profissionais, inclusive da secretaria, que o Rogério é secretário, temos, mas é importante saber que muitos ajudaram a criar esse plano. E agora volto como iniciei a minha palavra, né? Venham empresários, venham investir. A melhor cidade do Brasil se chama Jacareí. Bem-vindo ao progresso, bem-vindo ao sucesso. Estamos aqui na Câmara Municipal para a discussão do segundo votação desse projeto. Mas eu quero recordar lá atrás, o plano diretor da cidade de Jacareí estava desde 2003 atrasado, sem votação. Fizemos reuniões em todo quanto foi local, da cidade inteira, e aí ele foi votado, o plano diretor, ele foi votado em 2025, aqui. Eu votei favorável. Por que eu votei favorável? Porque é um crescimento da cidade de Jacareí. Antes, não poderia fazer nada. Mas com esse plano diretor, foi votado. Esse projeto que nós estamos votando aqui hoje, ele vai... Nós fizemos reuniões em tudo quanto foi canto da cidade. Tudo foi canto da cidade. 1º de Maio, Parque Meia Lua, Jardim Colônia,
Vila Garcia, Jardim Emília, centro da cidade, Cidade de Salvador. Todas essas cidades, todos esses bairros, garapés, fizemos reuniões para aprovar esse projeto. 2014, não, mas está errado que participaram, que não participou muita gente, que não sei o quê. Os técnicos, nosso, aí que está aí hoje na Câmara Municipal, aqui do meu lado, que é o Rogério Costa Manso, junto com a equipe dele, elaboraram o projeto com as autoridades, mais autoridade, e veio aqui para a Câmara Municipal. Por que veio para a Câmara Municipal? Votando esse projeto agora, foi aquele projeto de 2014 que não foi válido na cidade. Então, hoje, esse projeto sendo votado, que já votou na primeira discussão, e vai ser segunda discussão, vai favorecer o crescimento da cidade de Jacareí. Como que o empresário vai chegar numa cidade, se não tem o plano diretor, se não tem nada na cidade, como que ele vai chegar na prefeitura para trazer uma empresa para a cidade? Não tem condições, porque não tem projeto aprovado. Não é só aqui em Jacareí, são toda a cidade tem que ter esse plano diretor, isso aí. Esse projeto se diz assim, PLL 12/2026, dispõe sobre o uso da ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e da outras providências. Prefeito do município Celso Florencio. Não é o projeto do Celso Florencio, é da equipe, todo que elaboraram o projeto. Por exemplo, hoje, aqui na cidade de Jacareí, hoje já tem lá, se não tivesse esse projeto, não tinha. O empreendimento da cidade de Jacareí chega para Jacareí, apoio, aprovação do projeto. Mercado Livre, 5.000 empregos, já é um avanço para a cidade. Ontem eu estive olhando pela Vanguarda, a cidade de Jacareí está ganhando mais do que a cidade de São José dos Campos sobre emprego. Se alguém falar, mas é mentira isso, puxa na Vanguarda. Tem mais emprego empregou mais gente que São José dos Campos. Aí muita gente fala, ai, bom mesmo é morar em São José dos Campos. Concordo. Eu já trabalhei em São José dos Campos muito tempo. Saía do Parque Minha Lua e até o retorno, perto da JTU, a pé, para trabalhar, em 1974. Hoje, não precisa mais nem sair para trabalhar a pé, já tem os ônibus para ir. O crescimento da cidade está vindo. Hoje, São José dos Campos e Jacareí é a mesma cidade. Ela emendou todo as rodovias. Antigamente não tinha as rodovias emendadas. Quem quiser trabalhar em São José trabalha, quem quiser trabalhar em Jacareí trabalha, quem quiser trabalhar em Santa Branca trabalha, aonde que quiser trabalhar. O trabalho é onde que tem que arrumar um emprego. Mas hoje as portas da cidade de Jacareí estão abertas para vocês. Seja da cidade que for, venha para a cidade de Jacareí, seja bem-vindo. E se quiser até morar no Parque Belu, seja bem-vindo também. Já vou abrir um espaço para você ir no Parque Belu morar também lá, que é um distrito, muita gente, mas não querendo morar lá, mora em outros bairros da cidade, mas vamos estar na cidade de Jacareí. Então, eu não posso deixar de dizer assim para a população, eu vou votar contra o projeto. Se eu votar contra o projeto, eu estou votando contra a população da cidade de Jacareí, contra o jovem que está à procura do primeiro emprego para sobreviver, para trabalhar, para pagar um estudo para ser melhor lá na frente. Lá na frente. Mas aquele vereador, eu acho que ele está falando errado. Não estou errado. Você pensa hoje, agora, mas pensa lá na frente, para o futuro chegar para você. Que eu também já tive 16 anos. Eu já tive 18 anos, hoje não tem mais, passou.
Mas, graças a Deus, eu estou com 73 e sei o que eu estou falando aqui na Câmara Municipal da cidade de Jacareí. Eu vou votar para vocês, jovens, para vocês que não têm o primeiro emprego. Qualquer coisa me procura, que esse projeto aqui, ele vai ser ótimo para a população da cidade de Jacareí, para emprego, para desenvolvimento, para as fábricas virem para a cidade. E se Deus quiser, peço para Deus, que eu estou dizendo aqui agora, se Deus quiser, essa cidade ainda vai ser a cidade, melhor cidade do Vale do Paraíba, não desfazendo as outras cidades, mas vai ser a melhor do Vale do Paraíba. Por isso, Rogério Costa Manso, que elaborou o projeto, todo que elaborou o projeto, meu voto em seu nome, em nome de quem elaborou o projeto, meu voto é favorável, porque nós estamos juntos para fazer a melhor cidade do Vale do Paraíba, que vai chamar Jacareí. Tamo junto. Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha de casa, aqui da galeria, bom dia vereadores, mesa diretora, aos técnicos da Prefeitura presente, ao secretário de Meio Ambiente. Eu acompanhei aqui a fala dos meus colegas vereadores, percebo que existe uma felicidade pela aprovação desse projeto, entendo que participar de momentos históricos muitas vezes é motivo de honra, e eu concordo que esse é um momento histórico. A gente está discutindo uma legislação que vai impactar profundamente o desenvolvimento da nossa cidade, pelo menos na próxima década. Então a gente está falando de um momento importante. Mas a gente não pode permitir que o clima de festa, que a honra por participar de momentos históricos, impeçam ou de alguma forma diminuam a nossa vontade de influenciar positivamente essa história. A história que a gente vive é uma história em construção. E a gente pode contribuir para ela positivamente ou negativamente. Eu também, sempre que falo de política, tento pisar o pé na realidade. Sei que não existe no mundo real mocinhos e vilões como existem nas histórias que a gente lê, nos livros que a gente lê, mas as pessoas são complexas, todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. Existem vários interesses em conflito e a política muitas vezes é campo desses conflitos, do embate entre diferentes visões. Eu acredito de todo o coração que a Prefeitura está apresentando um projeto que acredita ser melhor para a população, que acredita ser melhor para o povo de Jacareí. Mas existe um dever por parte do Legislativo, como poder autônomo, como poder soberano que de qualificar qualquer trabalho que venha do Executivo, de qualificar qualquer construção que seja trazida a essa casa. E eu já disse na última discussão, e vou repetir agora, que esse projeto está passando aqui sem absolutamente nenhuma discussão. A gente não discutiu com a comunidade, de um lado. Em muitas falas a gente ouviu aqui sendo invocada as participações populares, as consultas públicas que foram realizadas no âmbito do plano diretor. Primeiro que esse projeto de lei não é o plano diretor. A única construção da Prefeitura, no sentido de consulta pública à população, foi uma consulta aberta pela internet, que recebeu, se não me engano, 50 e poucas contribuições que nunca foram devolvidas aos contribuintes, né, aos munícipes que enviaram essas contribuições. E alguns seminários, algumas reuniões que, conversando, essa semana eu passei conversando com vários engenheiros e vários arquitetos, conversando com pessoas que participaram dessas consultas presenciais, audiências públicas, seminários, a presença era massivamente de servidores públicos, como é em todos os participas de Jacareí, como foi na audiência pública que a gente teve aqui na Câmara. Então, no Executivo, a consulta pública que existiu não teve a presença significativa da população. No Legislativo, a gente sequer teve consulta pública para valer. A gente teve uma audiência pública que aconteceu
na segunda-feira, na quarta-feira, sem ter tempo de ser apresentada nenhuma alteração ao projeto, sem ter tempo da técnica ouvir as provocações trazidas pelo público e incorporado no projeto, a gente passou a discutir aqui em primeiro turno esse projeto. E do outro lado, não teve discussão entre os vereadores, ou seja, não teve discussão sobre o projeto na prefeitura, não teve discussão com a população e entre os vereadores também não teve discussão. A comissão de obras, a comissão responsável por esse tema, não convocou nenhum dos vereadores, não convocou nenhum técnico, não convocou nenhuma associação, nenhuma entidade da sociedade civil organizada para contribuir, para discutir, para de alguma forma abrir espaço para aprimoramento desse projeto. Hoje a gente discute aqui um projeto que é enviado unicamente pela prefeitura. E na última discussão eu disse, não só disse como votei em abstenção, que eu não aceito votar um projeto, seja ele a favor ou contra, sem ter a oportunidade de entender esse projeto. Eu nunca fiz isso. Eu nunca votei em abstenção e eu também nunca votei sem entender o que o projeto tinha de consequência para Jacareí, sem entender qual era a discussão por trás desse projeto, sem entender a qual corrente de pensamento eu estava me filiando ao votar. Isso está acontecendo aqui hoje. Eu não consigo, e digo isso com toda humildade e todo respeito, secretário, entender em profundidade as discussões que estão sendo travadas nesse projeto. E eu entendo que ele foi elaborado por técnicos, pessoas com experiência, pessoas com formação, pessoas com boa intenção, mas eu tomo como exemplo a minha área, na qual todas as discussões têm dois lados. No direito, toda doutrina vai ter uma doutrina divergente de pessoas que pensam de uma forma diametralmente oposta. E eu não posso votar sem entender o que está acontecendo. Na última semana, entre a primeira discussão e essa discussão, eu ouvi muitos arquitetos e engenheiros. E eu dei especial atenção para arquitetos e engenheiros que participaram do processo de construção do plano diretor, que participaram de alguma forma dessas atividades que o Poder Executivo fez no projeto de uso e ocupação do solo, e todos eles me disseram a mesma coisa. Primeiro, que o processo de participação popular foi feito para inglês ver. É uma exigência que a Defensoria Pública, que o Ministério Público, que a Justiça impôs à Prefeitura e que, se não for atendido, vai travar esse processo. A segunda coisa que todos eles me falaram é sobre um interesse adjacente ao projeto que parece muito claro, que é das construtoras aqui do Vale do Paraíba. Aparentemente existe uma associação com o DEVAP, se eu não me engano, que é das construtoras aqui do Vale do Paraíba, que tem uma ascendência grande sobre esse processo todo. Isso foi trazido em críticas, inclusive, por membros da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, pelo Sindicato de Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Ou seja, existe, além de toda a discussão técnica, existe uma discussão oculta que a gente não sabe o que está acontecendo, que é o interesse das grandes construtoras. E eu não sou contra o avanço de construtoras, não sou contra empreendimento imobiliário, acho que isso é bom para Jacareí, faz Jacareí crescer, mas o crescimento ele tem que ser sustentável. Não adianta a gente levantar 100 torres em Jacareí, criar um monte de vaga de emprego aqui, e com isso a gente acabar com o esgoto, porque a rede de esgoto não vai aguentar tanto casa nova, tanto apartamento novo. A gente acabar com o tráfego, porque o tráfego não vai aguentar tanto carro, tanta gente se deslocando. Para arrematar, presidente, que acabou o meu tempo, eu quero dizer que esses engenheiros e arquitetos trouxeram sugestões pontuais que eu acho que poderiam engrandecer esse projeto se a gente tivesse tempo de discutir. Eu vou levar todas essas questões aos órgãos competentes, eu espero que a gente tenha a oportunidade de melhorar esse projeto para influenciar positivamente a história da nossa cidade. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, os nobres vereadores, em nome do presidente, os nossos pares, cumprimentar aqui o Rogério Costa Manso, os demais autoridades. Sei que
muitos de vocês fez parte desse projeto, um projeto muito importante para a nossa cidade. E hoje eu subo aqui porque eu estou muito feliz, porque nossa cidade avança com esse projeto. Hoje, mais uma vez, meu voto é favorável ao desenvolvimento da cidade. Jacareí está na vanguarda do desenvolvimento econômico. Atualmente, nossa cidade recebe grandes investidores, como a gigante empresa Mercado Livre. Instalações como estas são graças à evolução do plano diretor e no uso e ocupação de solo. Gente, votar contra um projeto desse é você retroceder, né? É voltar lá atrás. Agora nossa cidade está desenvolvendo. Quem diria, gente, a gente ter aqui uma gigante dessa Mercado Livre? Isso aqui é graças ao plano diretor. Então, votar contra esse projeto é votar contra a população de Jacareí, como diz aqui o nosso vereador Valmir do Parque Meia Lua. Então, nós vamos ter aqui, gente, com esse Mercado Livre, em média, 500 vagas de emprego para o povo de Jacareí. Isso aqui é direto, fora os indiretos. Então, gente, está em tempo ainda, vocês, vereadores, de votar favorável ao desenvolvimento da nossa cidade. Nossa cidade precisa crescer. Né? Há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, a Coca-Cola estava vindo para Jacareí. Então, é graças a isso. A cidade precisa evoluir. Não podemos retroceder. Quando falamos do projeto de lei número 12/2026, não estamos falando apenas de uma lei técnica sobre zoneamento. Estamos falando do futuro e do desenvolvimento da nossa cidade de Jacareí. Este projeto é o braço direito do plano diretor. Então, eu fico muito feliz aqui, gente, votar favorável a um projeto que vai mudar muito a história da nossa cidade. Chega de ficar atrás de São José dos Campos. Vamos para cima, vamos crescer, Jacareí. E é isso. Meu voto é favorável. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo, TV Câmaras, internauta, Facebook. E para a gente é uma alegria muito grande estarmos votando hoje, segunda votação desse projeto tão importante que é na nossa cidade. Eu queria dizer aqui, vereador Gabriel Belém, sabe que a gente tem um respeito enorme pela Vossa Senhoria, mas eu acho que a nossa cidade ela ficou muito tempo parado. Eu, enquanto presidente da Comissão de Obras, quando o senhor diz que nós nos chamamos para discutir, esse projeto está há tempo aqui na casa. Eu acho que nós, enquanto vereador, temos que pensar no crescimento da cidade. Não votar esse projeto significa retroceder a nossa cidade. Nós estamos desde 2002 aqui nessa cidade lutando para fazer o plano diretor e agora a lei de zoneamento. Foram muitos anos de debate, discutindo, né? Dizer que não teve tempo hábil é a mesma coisa que dizer, vamos ficar até o final do ano discutindo essa lei de zoneamento, porque cada um tem uma ideia, tem uma sugestão. Eu acho que foi dessa forma que a gente trabalhou. O povo de Jacareí esperou muitos anos em relação a isso. Quantos empreendimentos a gente perdeu aqui na nossa cidade por não ter uma lei de zoneamento, Jean? Foram muitos, foram muitos. Eu sei que é importante a fiscalização, a gente está discutindo, a gente está falando, mas eu me sinto muito contente de estar discutindo hoje pela segunda votação a lei de zoneamento, a qual a nossa cidade vai ter um ganho enorme aqui. Então, quando o senhor diz que tinha que ter discutido mais, não trouxe para essa casa, quantas audiências públicas que a gente fez para discutir o plano diretor, vereador Valmir? Foi feito oficinas aqui para discutir, a sociedade civil participou,
Todas as entidades colocaram pessoas para discutir. Não é uma coisa que tirou da nossa cabeça e está trazendo agora. Então, com todo respeito, eu acho que é o momento certo, na hora certa, foi elaborado pelos nossos técnicos, e, enfim, todos os técnicos deu suas sugestões, suas participações, e está aqui hoje para a gente votar esse projeto. E na minha concepção, não votar contra esse projeto ou se abster, que eu costumo dizer, quando as pessoas se abstêm e ela fica em cima do muro, e aí é difícil, é praticamente torcer que a nossa cidade vai retroceder. A gente sofreu muito aqui. Quando suspendeu o plano diretor, porque a defensoria não queria que em tal determinado local fosse zoneamento urbano, foi discutido, depois voltou de novo para essa casa, foi feito do jeito que a justiça indicou. Vereadores, a gente não teve prerrogativa de fazer emenda, Daniel, no plano diretor. E essa casa concordou, porque se a gente fosse discutir isso na justiça, até hoje ainda estava emperrado. Para isso tem os profissionais que a gente respeita, que estavam participando, que estavam discutindo, sociedade civil, as entidades estavam todas aqui nessa casa, cada um discutindo a sua região, discutindo o seu bairro, como que ia ficar, e agora a lei de zoneamento, que chega ao fim, E vai ter revisões, futuramente vai ter revisões. Então, assim, eu acho que é um avanço muito grande, essa lei, e a gente já está vendo a diferença, vereador Neto, aqui na nossa cidade. Nós estamos vendo a diferença. Nós temos hoje aqui na nossa cidade, que já está aqui, fazendo a terraplanagem, que é o Mercado Livre. Suspender essa votação aqui significa que os que estão chegando podem suspender e ir embora, e nós vamos perder. O vereador Sufai falou em 500 empregos, é aproximadamente 5 mil empregos, vereador, são 5 mil empregos. A partir do segundo semestre, já são 450 empregos que vai abrir para os trabalhadores trabalhar ali para fazer. E mais empresas já estão procurando o prefeito Celso justamente para isso, para que nós tragamos, vereador. Pois não, vereador? Ô, Paulinho, eu peço desculpa, realmente 5 mil empregos diretos, e mais aí mais alguns, acho que uns 1.000 indiretos aí. Na verdade, eu errei na hora da fala, 5 mil empregos. Sim, eu acho que isso é importante. Eu quero aqui até parabenizar aí o vereador Flavinho, que discorda muitas vezes da administração, mas ele entendeu da importância que é de votar esse projeto e votou favorável na primeira, e eu tenho certeza que vai votar agora. A gente enaltece o trabalho de todos os vereadores. Eu acho que a oposição é importante, mas eu acho que a oposição também, ela tem que ver o que é bom para a cidade. E votar contra ou se abster um projeto desse é praticamente votar contra o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que não melhora nada para ninguém, pelo contrário, vai dificultar. Nós vamos perder os investimentos que estão vindo para a nossa cidade, e aí nós, enquanto vereador, nós temos que ter essa premissa, temos que ter essa responsabilidade, é um compromisso que nós temos com o povo, com a população da nossa cidade de Jacareí, e é nesse sentido que eu parabenizo mais uma vez os técnicos, profissionais que participaram de toda essa discussão, do começo ao fim, teve envolvido aí Defensoria Pública, Justiça, foram várias reuniões, várias oficinas, se debatendo, cada um defendendo a sua região, e aqui agora está para que a gente bote praticamente um fim, para que a gente possa ter uma visão. Eu sempre falei que eu sou motorista profissional, motorista de transporte urbano, e o motorista não olha nem para a esquerda, nem para a direita. O motorista olha para frente, porque lá na frente é que está o futuro, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo para que a gente possa avançar e colocar Jacareí no trilho, para que Jacareí daqui para frente vire uma locomotiva de vir empresas, vir indústria, é claro, respeitando todo o parâmetro aqui que tem na nossa lei, mas para que a gente possa avançar e dar emprego aqui na nossa cidade. Parabéns a todos envolvidos, todos aqueles que participaram, desde o plano diretor, na lei de zoneamento, que discutiram opiniões, sugestão, e é nesse sentido que eu digo que eu vou votar favorável com muita responsabilidade. Muito obrigado. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar também o ex-vereador Dario Burro, que se encontra aqui presente. É dizer que é uma lei
importante, não é? Que vai estabelecer diretrizes para o crescimento da cidade, mas isso só não basta, não é? A nossa cidade, infelizmente, nos últimos anos, amargou obras aí que estão trazendo prejuízos para Jacareí. Posso dar o exemplo da Davilino, uma obra que era para custar 13, terminou custando 27 milhões de reais, com 19 aditivos, mais que o dobro, e se a gente for lá na avenida hoje, dá vergonha de dizer que é uma obra pública, não é? Uma obra que, segundo o prefeito, aqui em resposta, disse que foi construída com as melhores técnicas de engenharia. Eu fico perguntando, como pode, não é? Como pode dar uma justificativa dessa numa obra que custou mais que o dobro do preço, e dizer que uma obra que menos de 1 ano e meio entregue tem que ser refeita inteira e dizer que foi feita com as melhores obras de engenharia? Onde que esses engenheiros formaram quando fizeram esse projeto? Dá vergonha de dizer, por exemplo, do rugby, Maria Amélia, do estádio que foi construído agora, 14 milhões de reais o custo inicial, gastou-se 10 milhões de reais. Olha a vergonha que está o estádio do rugby hoje na nossa cidade. Uma obra paralisada, debaixo aos olhos do Cristo, não é? Uma obra que está causando prejuízos enormes para a cidade de Jacareí. Maria Amélia, a gente fazia parte da última legislatura, não acompanhamos esse investimento, tenho certeza que você não concorda com as obras como ficaram, não é? Essa semana eu passei pela Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco, uma obra importante que poderia gerar mais desenvolvimento para aquela região, inteira esburacada. Como pode uma obra com 2 anos entregue para a população de Jacareí, que também custou o dobro do preço, inteiramente cheia de buracos? Como que nós vamos desenvolver Jacareí se o prefeito anterior, Isaías Santana, aonde era para se fazer uma rotatória, faz um viaduto torto, numa região onde é muito frequentada por caminhões de alto peso, que abastecem Heineken e todas as empresas daquela região, um viaduto que era para custar 1,5 milhão, terminou custando 7, e que hoje, se quebrar um caminhão ao lado do viaduto, a cidade inteira trava naquela região. Como que nós vamos dizer que essa cidade vai se desenvolver? Pode-se fazer a lei que quiser, mas com esse tipo de projeto, com essa visão de cidade, não há lei que sustente o crescimento. Hoje, quando você vai na Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco, no horário de pico, você vai ver o enorme congestionamento que tem ali, porque minha mãe mora na região e eu passo por ali. Será que nós estamos pegando esses empréstimos junto ao CAF, endividando a cidade como endividamos, e essas obras estão surtindo efeito no desenvolvimento de Jacareí? Eu lhes pergunto. Basta ir no horário de pico nessas obras, que uma obra que nós precisaríamos projetá-la para a cidade, para os próximos 30, 40, 50 anos, é uma obra que nasceu sem atender a necessidade de hoje. Por que não se fez uma obra com dupla pista, com 3 pistas, desapropriasse as faixas que tem ali próximo a Heineken, próximo ao SESC Senat, para que a nossa cidade efetivamente tivesse entradas que comportassem o trânsito nos próximos anos? Mas não fizeram. Obras que não atendem nem a demanda atual, quiçá a demanda futura. Então, assim, não tem como a gente não colocar o que está acontecendo. É preciso colocar, não é? Porque nós podemos aprovar essa legislação hoje, mas se não houver projeto de desenvolvimento, obras da altura e grandeza de Jacareí, não há lei que sustente. Quero falar com você, morador da Ponte de São João, morador do Igarapés, do Esperança, do São Luís, do 22 de abril, 1º de maio, uma região da cidade que não cresce como deveria. E por que não cresce?
problema de mobilidade. As pessoas, quando vão comprar um imóvel naquele lado da região, naquele território, pensam sempre na mobilidade. E olha, tem gente que gasta de 40 a 50 minutos para vir do Nova Jacareí para o centro da cidade em horário de pico. E aí eu pergunto, será que o ex-prefeito Isaías, ao contrair esse empréstimo enorme, em vez de priorizar uma terceira ponte e um viaduto torto, não poderia priorizar o gargalo que há na ponte do São João? Que é onde está o gargalo de trânsito na cidade? Mas não, preferiu o viaduto torto. Preferiu onde era para se fazer uma rotatória e custar bem menos, se fez um viaduto torto que não serve para nada. E sabe que eu fico perplexo? É que ele fez uma pontinha lá no Chibata e colocou o nome dele. Aqui foi inaugurado pelo Isaías de Santana. Uma pontinha, pequenininha, como diz lá em Minas, vereador Valmir, uma pinguela. E o viaduto, até hoje ele não colocou o nome. Por que será? Se envergonhou o prefeito Isaías da obra e do legado que você deixou para a nossa cidade? Pravin, está vencendo o seu tema, eu posso falar 30 Pode, segundos? pode. Por que você não fala da creche lá, que 7 milhões que foi desmanchado todinho, que foi da do Hamilton? Fala das obras todas da cidade. Deve ser pela mesma razão que você não fala do viaduto, não é? Você passa o dia todo ali por baixo do viaduto e nunca mencionou aqui essa vergonha que foi feita lá. Deve ser porque você é amigo do Isaías. Eu não sou amigo do Isaías. Você deve ser, porque todas essas obras, só para concluir, senhor presidente, porque todas as obras que eu citei aqui e que você poderia ter fiscalizado, Valmir, que é a da Avilino, onde dá caminho para o Meia Lua, você não fiscalizou, que é o viaduto que dá caminho para o Meia Lua, você não fiscalizou, todas as obras ruins e mal feitas, inacabadas e com o dobro do valor que o Isaías, o seu prefeito, deixou, você não fiscalizou, não é? E eu, na época que foi feita essa creche, eu não era vereador, mas pode ter certeza, se eu assim fosse, eu estaria lá para fiscalizar. Meu voto vai ser favorável à lei, mas deixo aqui esse meu posicionamento. Não há lei que subsista um prefeito que não tem visão de desenvolvimento para a cidade, como foi o caso do ex-prefeito Isaías. Senhor presidente, vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste momento, eu digo que é lamentável, eu não ia subir aqui para falar, mas é lamentável quando nós ouvimos aqui nessa Casa de Leis dizer que não houve discussões com respeito a esse tema tão importante. Quando fala que não houve discussões com respeito ao tema que está sendo aqui abordado, cada um de nós, vereadores dessa Casa de Leis, eu acho que deveria propor, senhor presidente, propor uma emenda ou fazer alguma pontuação com respeito ao tema, porque se tem alguma coisa no projeto que prejudica a cidade, então cada vereador aqui tem que fazer a sua pontuação, não apenas debater o projeto, porque eu falar aqui que o projeto não presta, ou então falar que isso aqui, isso, aquilo, eu falar várias coisas do projeto, mas sem fazer pontuações, porque esse projeto sobre uso, ocupação, urbanização do solo da cidade de Jacareí, cada vereador pode fazer as pontuações necessárias. Existe aqui neste projeto algum ponto que vai prejudicar o estacionamento do mercado, por exemplo. Então, aqui dentro tem alguma coisa que vai prejudicar o estacionamento dos mercados que estão se instalando na cidade de Jacareí. Opa, espera lá, vamos fazer aqui uma emenda. Tem aqui algo que vai prejudicar um bairro da cidade e isso aqui é prejudicial. Então, eu tenho que fazer algumas colocações. Foram feitas 5 reuniões, segundo
o Rogério Costa Manso, que é o secretário de Planejamento. 5 reuniões, né, foi feito. Inclusive, dentre essas reuniões, uma das reuniões foram feitas com mais de 40 pessoas, arquitetos, engenheiros, que estão dentro da área. Pessoas qualificadas para debater um assunto que, eu vou ser bem sincero, eu não entendo de arquitetura, eu não entendo de engenharia, mas foram pessoas qualificadas. E nós não podemos desqualificar essas pessoas de forma genérica, sendo que essas pessoas tiveram a condição de estudar, de saber o que vai ser colocado. Tanto é que nós temos 13 vereadores nessa Casa de Leis, e temos aí até o vereador Luiz Flávio, que é do PT, que está também votando favorável a esse projeto. Então, gente, quando ouve-se falar que não tem discussão, não houve discussões, eu fico meio preocupado. Eu fico preocupado porque houve discussões. Esse projeto não é um projeto que caiu aqui sem ter discussão. E eu posso colocar uma emenda no projeto. Se eu não concordo com o projeto, eu posso colocar uma emenda e falar o seguinte: ó, eu gostaria de colocar uma emenda aqui, porque eu vi isso, isso e isso, e tem que colocar aqui uma emenda assim, assim, assim. Pô, a emenda para votação. Então, cada um de nós, vereadores, temos a condição e podemos mencionar, se há alguma coisa no projeto ruim, colocar uma emenda. Mas, desde a audiência que eu participei, nenhum vereador colocou emenda nenhuma sequer. Não teve nenhuma emenda que apareceu. Não sei se algum vereador colocou alguma emenda, mas não tem emenda nenhuma, senhor presidente. Não apareceu. Eu não sei, tem alguma emenda aí para votar hoje ou não? Algum debate de alguma colocação? Não tem nenhuma colocação, entendeu? Não tem colocação nenhuma colocação. Então, nós estamos votando um projeto que vai ser bom para o desenvolvimento da cidade, repetindo aqui mais uma coisa: está chegando para a nossa cidade grandes melhorias, tal qual o Mercado Livre, como também tem algumas outras empresas chegando, grandes empreendimentos imobiliários. Jacareí está desenvolvendo. Antes nós, há 20 anos atrás, nós tínhamos algumas torres apenas, de alguns prédios. Olha, de 20 anos para cá, quantos prédios estão sendo levantados na cidade de Jacareí. Tem muitos empreendimentos, boulevard, enfim, várias coisas boas chegando para a cidade de Jacareí. E imagine como será o futuro da nossa cidade daqui para frente. Lembrando que o hospital municipal está para ser implantado aonde era a Policlin. O município está pegando aquele prédio e já vamos ganhar um fôlego aí de 3 anos. O que iria demorar 3 anos para construir um hospital está sendo entregue na nossa mão, um hospital pronto. É só pegar, regulamentar aquela área ali por decreto, que é o que o prefeito está fazendo, mandar para essa casa o projeto e nós assinarmos, votarmos o projeto, e o ano que vem vamos ter aí o nosso hospital municipal. Fala para mim, você que está em casa, é uma boa ou não é? Aí existem sempre aquelas pessoas que falam: não, mas deveria construir um hospital. Você tem todo o seu direito de debater com respeito a isso, não tira o seu direito, mas nada como pegar algo já pronto e colocar para funcionar e cuidar das pessoas que estão precisando de saúde na cidade de Jacareí. Eu sou a favor do desenvolvimento da nossa cidade. Conte com esse vereador, conte com o nosso mandato. Voltamos para essa casa para trabalhar. E o nosso lema é trabalhar pela cidade de Jacareí,
Esse é o nosso papel, vamos continuar fazendo isso e com certeza absoluta nós vamos colher aí muitos frutos do nosso trabalho em união com cada vereador dessa casa. Obrigado. Boa tarde já. Quero cumprimentar você que está nos assistindo neste momento ou que irá assistir posteriormente pelas redes de transmissão da TV Câmara aqui da nossa cidade de Jacareí. Quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar os Walters que aqui estão, também o nosso querido secretário Rogério Costa Manso pela presença, também esqueci o nome do senhor que eu conheci hoje, que é amigo da Cleusa e do seu João, meu abraço. Cumprimentar os demais aqui presentes também. É sempre uma alegria ter pessoas aqui para participar conosco deste momento importante. A você que está nos assistindo, nós estamos na discussão, uma discussão importante, é a segunda discussão do projeto que dispõe sobre o uso, a ocupação, a urbanização do solo no município de Jacareí. É um tema muito difícil da gente tratar, que são temas técnicos. É um projeto grande, né, que veio para esta casa com mais de 100 páginas. E a gente entendeu, porque nós estamos nesse processo, para você que está nos assistindo, eu estou no meu segundo mandato, e isso começou com a discussão do plano diretor, já há muito tempo. O ano passado nós tivemos a alegria de, depois de muitos anos à espera do município, a votação do plano diretor. Então, para a gente foi uma alegria para mim fazer parte desse momento importante de crescimento e desenvolvimento da cidade. E aí são outros passos que vão sendo dados. Então, o ano passado o plano diretor, estou aqui com uma colinha, né, para falar para vocês, tivemos a lei da anistia, né, que foi dar a oportunidade às pessoas que tinham em algum momento na sua casa algo irregular e que poderia sim, pela lei da anistia, passar para aprovação no planejamento. Então, muitos foram atendidos. Esses números aqui de 2025, mais de 1.200 imóveis entraram com pedido, e agora este ano 2026 já mais de 450 imóveis também que entraram aí com pedido de regularização. Isso é muito bom para o município e também para a pessoa, para regularizar o seu documento, no caso de venda, né? Também falar um pouquinho sobre as importantes obras que já aconteceram na nossa cidade, algumas antes da chegada da nova gestão e também com parceria, né, do planejamento, que foi lá a obra de combate às enchentes no Jardim Luiz, a qual eu tive a oportunidade de acompanhar a falecida dona Cida, acompanho os moradores. Então, nós entregamos essa obra junto com o ex-prefeito em 2024, e nesse momento também ele já anunciou a questão da outorga onerosa para a construção da UBS. A UBS já está quase no seu plano final de construção, graças a essa outorga que foi liberada, com uma indicação desta vereadora, Rogério, eu já te contei essa história, que nós começamos essas tratativas em 2021, quando eu cheguei pela primeira vez nesta casa, e isso é olhar a necessidade da população, ser a voz da população nesta casa e perceber, quando a gente vai fazer as visitas nas UBSs, a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas e a chegada de novas pessoas, superlotando o posto da UBS, a UBS do Jardim das Indústrias, e também lá, Paulinho, sempre esqueço o nome, lá do Santa Paula, a região lá do leste. E nós fizemos essa indicação, veio uma resposta positiva, corremos atrás, e para alegria, já anunciando aqui que ontem eu estive com o prefeito, falei com ele se a gente podia denominar aquela UBS como o Benedito Maria,
que é uma pessoa que lutou muito ali pela região do Jardim Luiza, onde está sendo construída a UBS. E a gente já teve aí um positivo, inclusive dos nobres pares que também vão votar favorável, alguns eu já conversei, e o prefeito também que sinalizou sim, nós podemos nomear. Então é sobre essas histórias que a gente vai construindo na política. E quero aqui parabenizar vocês, a todos os técnicos, o conselho que foi formado para essas discussões, e sim, os arquitetos que puderam participar, as pessoas que são envolvidas com os portos de areia, que também participaram, construtoras que participaram, engenheiros, a Univap, né? Não sei se eu já falei, a Univap que também participou junto com vocês. Então, assim, a gente tem uma segurança técnica, e mais uma vez eu quero falar do Ale, que também ajudou na construção deste projeto de lei, esteve junto com você lá, ele está hoje como servidor do SAI, passou no concurso e está lá efetivo, mas também se solidarizando, porque ele já esteve no planejamento e vem para colaborar nesse sentido com vocês. Então, mais uma vez, mandar um abraço para o Alê, que fez parte desse projeto, e ele está também feliz, porque eu conversei com ele, falou, pedindo orientações também, né? Como assim, peço a você e ao Walter, aos Walters aqui, né? A Claudinha, toda a equipe do planejamento. Então, assim, saudar vocês. As coisas ruins, Luiz Flávio, elas acontecem sim. Né, como o próprio Valmir falou, teve uma obra que foi aprovada por engenheiros, também engenheiros da prefeitura, mas a gente não pode condenar também todos eles, mas essa obra veio ao chão. Infelizmente, uma creche teve que ser derrubada lá no Jardim Esperança, lá no Esperança, né? Então, no Educa Mais Esperança, essa creche veio ao chão, foi construída em 2016. Ela é nova, ela tem 10 anos. Então, é sobre esses assuntos que, infelizmente, a gestão pública passa, sim. Há erros, sim. E na hora não são identificados. Mas eu lembro que eu estava lá e comecei a indicar também que aquele prédio estava com problemas. As rachaduras tinham 5 centímetros, 10 centímetros, e não podia manter as crianças naquele local. Então, sabiamente, Maria Tereza pediu a retirada daquelas crianças, a saída delas para outra creche, e hoje foi determinado que essa creche venha ao chão. Então, é isso, a gente está aqui para fiscalizar, mas nem sempre a gente está em perfeitas condições de dar palpites, mas a gente tem esse olhar quando as coisas negativas acontecem, a gente indicar para que sejam corrigidas. E assim também o campo do rugby, só para finalizar, senhor presidente, que também teve que ser interrompido por questões de engenharia e contratuais. Então, a gente espera ansiosamente, tive uma palavra com você, Rogério, que já me alimentou a minha esperança, que em breve estaremos retomando aí, se Deus quiser, para o ano que vem, a gente retomar essa obra. Então, eu quero deixar os parabéns a todos vocês técnicos que contem com meu voto favorável para este momento, nesse importante projeto, que virão outros, dando continuidade a todo o plano diretor que foi aprovado nesta casa o ano passado. Conte com meu voto favorável. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero aqui cumprimentar aqui o secretário do Meio Ambiente, José Costa Manso, os dois Walter aí, onde pude conversar um pouquinho, entender melhor essa questão dessa segunda votação do projeto. Até fazer uma fala aqui, você que está nos assistindo em casa, que você também possa ter entendimento. Estava conversando com o Walter agora pela manhã, um projeto que cumprimenta o outro, né? Plano diretor, em seguida a ocupação, urbanização do solo de Jacareí. Também quero dizer que a gente acaba ficando um pouco leigo no assunto, mas acho que o importante é a humildade, de ter um entendimento, procurar. E o Rogério é uma pessoa que não é porque está na minha frente, não. Há um mês atrás, aí, 20 dias, a gente conversamos, estamos tendo problema aí com loteamento clandestino, estamos tomando aí a ciência para a gente poder, né, trabalhar em cima desses covardes que vendem loteamento de forma incorreta, acabando com o sonho das pessoas. Eu acho que é isso, a construção da política é isso, é ter entendimento, é ter humildade, de saber a hora que está certo, a hora que está errado,
Eu aqui na audiência pública, Paulinho, você convocou, acho que é critério de cada um, né, a vontade de ter a participação do povo. Acho que aqui a gente trabalha com transparência. Estive aqui, no momento não falei nada, estava passando por um momento de luto, que recebi uma notícia muito triste na hora, mas procurei ter um entendimento, né, sobre esse projeto. Acho que é de grande, não tenho certeza, que é de grande aproveito para a cidade, de grande ganho, que a cidade precisa estar preparada para receber empresas, como foi colocado aqui por várias falas. Muitas empresas chegavam, não tinham plano diretor, e com isso ela acaba indo para uma outra cidade. E hoje está virando esse jogo. A cidade está começando a ter essa visão, está avançando. E quando a gente fala aqui, não é questão do prefeito, não é questão da secretaria. Eu acho que vocês são muito técnicos nessa área aí, foi desdobrado todos os trabalhos, né, feito aí tudo o que deveria ser feito. Se realmente acontecer algo na frente que a gente achar, Rogério, que tiver que melhorar, eu tenho certeza que eu deixar bem claro para você, Luiz Flávio, Gabriel Belém, a gente está à disposição também do diálogo, sempre falei isso dentro dessa casa. Tá? Se quiser discutir projetos, estarei acompanhando junto com vocês. Eu tenho certeza que o secretário também está à disposição de esclarecer qualquer fato dentro dessa casa, porque o importante, a população aqui, ela acredita nessa equipe que está aqui dentro, os vereadores, querem ver a cidade crescer, avançar, melhorando a saúde, no transporte público, né, no emprego. Hoje eu fico vendo esses jovens se formando aí. Precisamos preparar esses jovens para o primeiro emprego. Né? A gente fica feliz quando chega uma empresa, né, com 5 mil empregos aí, e que venha mais, que a nossa cidade seja abençoada aí. Eu tenho certeza que aqui a Zona Oeste vai crescer muito agora, aqui Pagador de Andrade. Vou fazer uma fala aqui de um resumo ao todo desse projeto. A nova Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo de Jacareí, a LUAS, é uma etapa essencial para colocar em prática as diretrizes do novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial, aprovado pela Lei Complementar número 126/2025, após aproximadamente 7 anos de revisão. A LUAS define como cada parte da cidade pode ser utilizada, orientando onde podem ocorrer moradias, comércios, serviços industriais, equipamentos públicos e áreas verdes, além de estabelecer parâmetros para a construção e para o crescimento urbano. A elaboração da nova lei foi organizada em 3 fases: preparatória, participativa e de consolidação. Na fase preparatória, um grupo técnico multidisciplinar elaborou a minuta base com acompanhamento do Conselho Gestor do Plano Diretor. A fase participativa foi um momento de escuta da sociedade. A Prefeitura disponibilizou a cartilha síntese e a minuta do projeto de lei para consulta pública, recebendo propostas até 3 de novembro de 2025. A minuta também ficou disponível em todas as oficinas presenciais realizadas entre 21 e 29 de outubro no Instituto Federal, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Secretaria de Educação, Ciesp e Câmara Municipal. Ao todo, foram recebidas 53 propostas, analisadas técnicas e juridicamente. As contribuições pertinentes foram incorporadas ao texto final, aprovado pelo Conselho Gestor em 21 de janeiro de 2026. Em fevereiro foi iniciada a construção da minuta do projeto de lei para apresentação à Câmara Municipal. Então essa é a minha fala, onde conversei com o Walter, pedi uma explicação melhor, foi feito um resumo para você que está em casa ter esse entendimento. E eu quero deixar bem claro, a gente sempre trabalha com transparência dentro dessa casa, para poder levar você, o munícipe, não ficar na dúvida, nem sabe dos erros, e também estou aqui como fiscalizador dessa casa. Eu vejo alguns debates, a questão que foi feito, não estava aqui, em algumas obras que foram feitas, mas digo para você, que se tiver algo de errado, fiscalizando, esse é meu papel dentro dessa casa, fiscalizar o executivo, obras, criar projeto de leis, estarei imediatamente chamando o secretário, falando aqui tem erro, aqui tem que parar. Porque não adianta, depois que foi feito, é aquele ditado, leite que derramou não adianta mais, já foi, agora a gente tem que ser daqui para frente. Estamos aí com vários problemas no passado, que foram governos que passaram aqui, que foi feita construção de creche. Vou pegar um exemplo aqui, hoje lá no bairro Bandeira Branca, creche, EMEI, está sendo feita reforma, investimento de 5 milhões, vai ser feita reforma agora ao UBS. Então assim, foi feito em governos anteriores que passou por essa casa. Se a gente for olhar para trás, a gente não caminha, temos que olhar para o futuro. Entendo que esse debate precisa ter, mas se a gente começar a ficar discutindo o passado, o que o povo pode pensar da gente? Então a gente temos que avançar. Eu acredito que é um desafio muito grande, eu tenho conversado com o Celso Florencio, nosso prefeito, a questão da Via Oeste, hoje é necessário, conversei já com o Rogério Costa Manso, a gente vai bater o martelo para fazer aquela via, a gente vai desafogar esse trânsito aqui de São João. Todo dia tem reclamação. Não adianta eu ficar apontando o dedo para o secretário.
A gente sabe onde está o problema. Precisa hoje mais uma ponte aqui no São João, precisa melhorar essa VOS urgente, sair do papel. Isso foi uma promessa minha de campanha junto com o Celso, mas estarei lutando, cobrando. Sempre estou na reunião, discutindo, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Tenho procurado o secretário. Então, Gabriel, deixo à disposição, te respeito muito nessa casa como nobre vereador, advogado, um homem muito inteligente, Luiz Fábio. Estou à disposição de vocês. Se quiser bater na minha porta, no meu gabinete, apresentar, se já tiver dúvida, como você citou aqui, arquitetos e engenheiros estão com dúvida. Eu tenho certeza também que o secretário está à disposição para esclarecer, mas as pessoas também precisam procurar, ter esse entendimento, se tem dúvida, porque a gente também tem que aprender a escutar. A gente fala que o político às vezes fala muito, a gente tem que aprender a escutar, ter entendimento. Mas eu tenho certeza, a gente tem um grupo, não por ser da base do governo, mas de respeito, trabalhar com transparência. Já falei isso para o Luiz Flávio. Estou à disposição de vocês aí. Conte comigo aí, sou favorável ao projeto. O projeto está em votação. Como voto, o vereador Valmir do Parque Melo. Justificar meu voto, por favor. É importantíssimo esse projeto. É a segunda votação importante para a população da cidade de Jacareí. E quero dizer agora, com a experiência que eu tenho aqui, quem votar contra esse projeto está votando contra a população da cidade de Jacareí. Mais de 250 mil habitantes. Meu voto é favorável. Como voto, o vereador Daniel Mariano. Como voto, o vereador Gabriel Belém. Como voto... Eu quero justificar meu voto, presidente. Quero me dirigir agora diretamente a quem nos acompanha aí de casa. Eu peço para você que está assistindo essa sessão, que está vendo essa sessão depois que ela acabou, acompanhe toda a discussão. Acompanhe a discussão da sessão anterior. Acompanhe a discussão da audiência pública. Eu sempre digo que a gente não pode subestimar a inteligência do povo, não pode subestimar a inteligência de quem acompanha o debate público. Está evidente que esse projeto está sendo aprovado da forma que foi mandado pelo Executivo, porque foi mandado assim e todo mundo concordou sem refletir, sem aprofundar. Isso, com todo respeito aos vereadores, obviamente, respeito à posição divergentes, mas isso, para mim, é o contrário do que uma Câmara tem que fazer. A gente tem que discutir, tem que qualificar os projetos, não importa quão bom eles já sejam. Eu não vou votar nem a favor nem contra de um projeto que eu não fui apresentado à discussão, que os vereadores não debateram, que a população não teve a oportunidade de participar. E só para dar um exemplo, presidente, de um dos problemas que ele gera, um dos engenheiros que conversou comigo ao longo dessa semana disse que, pelo projeto, fica proibido qualquer uso de residência com mais de 200 metros em vias locais. E em vias locais em rua sem saída, não pode nem ter qualquer outro tipo que não seja residencial. Ou seja, a unidade de saúde que está sendo construída no Esperança, agora numa rua sem saída, vai ficar irregular. Vejam que loucura. Um dos problemas da gente não discutir é que a gente não qualifica os projetos. Como voto, o vereador Jean Araújo. Como voto, o vereador Joeques Almeida. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, só justificando o voto, na sessão passada eu expus na tribuna os motivos que me levaram a votar favoravelmente esse projeto, acompanhei as discussões com relação ao plano diretor e quero registrar aqui a Priscila, arquiteta, com quem eu pude conversar sobre os termos desse projeto, ainda que a gente, durante essas plenárias, discordamos de alguns pontos, verifico aqui que 2 pontos muito caros para o nosso mandato, que é com relação à mineração e também à demarcação das EIs, onde serão construídas e regularizadas moradias de interesse social, serão fruto de uma lei específica, não é? E por essa razão, nessas 2 leis, nós vamos fazer debates para influenciar, porque entendemos que a cidade de Jacareí deva crescer, mas crescer com desenvolvimento sustentável, que implica respeito ao meio ambiente e também garantia de direitos às populações, principalmente as menos favorecidas. Por essa razão, o meu voto será favorável.
Como vota o vereador Marcelo Dantas? Justificando, venham empresários, venham investir, a cidade do futuro se chama Jacareí. Olha, queria dar os parabéns a todos os pares, porque nós estamos fazendo história na cidade de Jacareí. Nós aprovamos o plano diretor, agora o uso, ocupação e urbanização do solo. Jacareí andando com passos largos junto ao progresso, ao sucesso e ao desenvolvimento. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Neto Alves? E como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para... Tá aí. Som. Só para justificar meu voto, senhor presidente, e dizer que a gente teve várias audiências aqui, encontros das comissões temáticas, grupos do PT que pensam no crescimento da cidade, participou. Mais uma vez aqui eu quero enaltecer o vereador Flavinho, de dizer que as leis mais específicas ficou para a gente discutir lá na frente. Agora, um grupo que não quis discutir lá atrás e que hoje, infelizmente, acha e menospreza essa casa, dizendo que todos nós, vereadores, né, que a gente está votando o que o prefeito mandou, é inadmissível, né? Eu acho que isso é uma falta de compreensão muito grande. Isso é pensar pequeno, é pensar não no crescimento da cidade. Nós pensamos no crescimento da cidade. Parabéns, meu voto é favorável. Como vota o vereador Rogério... Não, Paulinho do Esporte, que vota também. Como vota o vereador Rogério Timóteo e como vota o vereador Silfar, de Cidade de Salvador. Tificando meu voto, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Rogério Costa Manso, aqui presente, e todas as autoridades junto com ele. Eu também aqui quero parabenizar o nosso prefeito Celso Florencio pelo projeto, muito importante para o crescimento da nossa cidade. E todos nós sabemos, gente, que nossa cidade, ela precisa crescer. Lembrando, para quem não sabe, Jacareí é mais antigo que São José dos Campos e está atrás em questão de população e também, né, em várias coisas. Então, mais uma vez, quero parabenizar todos os envolvidos aqui que elaboraram esse projeto junto, tá? E o meu voto é favorável. Segunda discussão do projeto de lei do Executivo que dispõe sobre o uso, a ocupação e a urbanização do solo do município de Jacareí e das outras providências foi aprovado com 12 votos favoráveis e uma abstenção. Próximo projeto. Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retorno às 14h30.